Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, verso 15. Palavra de Deus, Mateus capítulo 7, verso de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, começando a leitura com o verso de número 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, palavra viva, poderosa, que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque a tua palavra é a verdade e ela está diante de nós para nos conduzir nesse tempo aqui na terra. Obrigado porque nessa certeza o Senhor tem nos ensinado, e hoje especialmente que o Senhor fale com teu Santo Espírito aos nossos corações mediante a mesma. Encha o nosso coração com o teu tesouro, fortaleça a nossa fé e nos dê caminhada segura. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Tomem cuidado, irmãos, tomem cuidado. É a palavra de Jesus para nós hoje. Nós precisamos tomar cuidado. Nós não estamos aqui como pessoas que desconhecem a verdade. Nós somos inteligentes, nós temos capacidade de raciocínio, nós temos um julgamento regular diante de Deus, porque todos nós temos a capacidade, a faculdade mental em condições. Aqueles que não têm serão tratados segundo a sua dificuldade, pelo próprio Deus. Mas a nós que professamos a nossa fé, informamos a igreja que nós caminhamos na palavra, informamos ao mundo que nós somos cristãos, somos crentes, vivemos com base na orientação da palavra de Deus, nosso único livro de regra, fé e prática. Então todos nós somos advertidos, e Jesus fala para aqueles que estão caminhando em sua direção, que estão caminhando com Ele, que já decidiram que Jesus é o único e suficiente Salvador. Ele chama à parte aqueles que estão vivendo esse Evangelho Salvador, que é o poder de Deus para nos salvar. E ele diz assim, olha, vocês devem tomar cuidado, vocês devem se acautelar.
Em outro texto, a palavra vai dizer que vocês devem ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E esse é um cuidado que ele cresce a cada dia. Para os primeiros ouvintes dessa palavra, isso teve um peso muito grande, porque era o início da caminhada da igreja, Novo Testamento. Para aqueles que leram esse texto, também entenderam que há uma advertência do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: tome cuidado. E essa advertência é solene. Ele fala para todos. Ele não fala para algumas pessoas que têm dificuldade, que têm dúvida. Ele diz: todos devem tomar cuidado. Preste bem atenção, tome muito cuidado nessa hora. Então é um alerta da boca de Jesus para a sua igreja. Tomem cuidado. Olhem bem o que vocês estão fazendo, como estão fazendo, em que direção vocês estão indo. Tomem cuidado. Nós devemos prestar muita atenção no que nós estamos fazendo como igreja, como povo de Deus. Iniciando essa mensagem, tomem cuidado. Eu quero lhe passar uma informação que a nossa cidade, São José dos Campos, quando eu cheguei aqui em 2018, conversei com um conselho de pastores e pedi um número que falasse quantas igrejas evangélicas nós temos em São José. E naquela data, 2018, a catalogação do Conselho de Pastores da cidade dizia que nós tínhamos mais de 200 igrejas evangélicas em São José dos Campos. E esse número cresceu de lá para cá, com certeza. Cresceu bastante. A verdade é que, no tempo que eu era criança, adolescente, você tinha duas opções. Ou você era católico, ou você é evangélico. Você não tinha mais do que essas duas opções. Ou você caminhava junto com os evangélicos, ou você caminhava junto com os católicos. E os evangélicos eram um número de 4 ou 5 igrejas tradicionais bem pequenas. Era um grupo muito pequeno, na década de 70, em nosso Brasil. Com o passar do tempo e com o crescimento do nosso país, o número de pessoas, o número de membros das igrejas, essas igrejas foram se multiplicando. No meu tempo de adolescência, juventude, na cidade de Brasília, tivemos várias divisões da Igreja Presbiteriana do Brasil e várias denominações, se cristãs ou não cristãs, eu não sei, porque eu não frequentei aquelas denominações. Mas houve uma multiplicação de igrejas naquele tempo, né? Uma delas era uma igreja que um pastor presbiteriano que tinha um grupo de louvor muito animado na igreja dele, lá em Brasília, ele decidiu fazer sua própria igreja. E hoje ela é uma grande denominação, uma comunidade. E eu, como jovem e curioso, fui lá ver o que estava acontecendo, né? A juventude da igreja. Fomos lá, um grupo de jovens, para ver o que estava acontecendo. Um pastor amigo nosso tinha sido preletor de nossos acampamentos. E chegamos lá, nessa igreja, e o culto, desprezaram a liturgia tradicional da Igreja Presbiteriana do Brasil, e para minha surpresa, naquele dia, começou um movimento que era um movimento chamado Dente de Ouro, e você estava participando do culto e cantando louvores, e havia uma manifestação sobrenatural naquele movimento, e as pessoas começaram a dizer que estavam recebendo dentes de ouro. E esse dente de ouro, e segundo os dentistas que analisaram os dentes, era um ouro que não existia em nossa terra. Era um ouro celestial. Eu falei, cara, eu não sou bobo. Eu não vou cair nessa conversa. Eu não voltei mais e falei assim, o cara está variando, não é possível, né? E esse movimento de ouro teve livros escritos e várias teses sobre o dente de ouro da igreja dissidente, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu falei, cara, isso para minha cabeça
isso não dá para engolir. Mas grande parte daquela mocidade, daqueles jovens da Igreja Presbiteriana de Brasil, foram para lá e deixaram a Igreja Presbiteriana do Brasil para se abraçar com o movimento Dente de Ouro, irmãos. Eu falo, gente, aquelas pessoas eram tão inteligentes, aqueles jovens eram meus amigos, a gente estudava junto, se formaram e estavam fazendo os seus cursos, suas universidades. Eu falei, cara, você vai deixar a sua igreja para seguir um movimento Dente de Ouro? Dente de Ouro, fica até meio esquisito, a igreja do Dente de Ouro, fica um nome esquisito, até o nome fica esquisito, vocês vão embarcar nessa furada? E, pasmem, queridos, amigos meus, colegas meus, andando na igreja presbiteriana, filhos de presbiterianos, embarcaram nessa furada. Muitos deles não estão mais na igreja, dissociaram-se das suas famílias, os pais perderam a condução dos seus filhos, dos seus netos, e houve um grande problema para esses jovens que abandonaram a sua caminhada segura. Portanto, queridos, há em nossa cidade muitas igrejas maiúsculas e muitas igrejas minúsculas, que eu não sei o que eles fazem, o que eles dizem, mas eu fico com Jesus. E eu quero dizer para você, tome cuidado. Tome cuidado. Preste bem atenção. Veja bem onde você está e onde você quer ir. Todas expressam sua fé em um Deus, mas só por citar a Bíblia não quer dizer que esse Deus é Deus. Então, queridos, tome muito cuidado, porque hoje é uma citação da Bíblia e da fé cristã evangélica, sem compromisso com a Bíblia e com a fé evangélica. Isso está sendo usado até pela política do nosso país. Usar a Bíblia e a citação da Bíblia para fazer palanque político. Pois bem, não vá nessa conversa. Não embarque nessa. Essa é uma furada. Estão querendo usar você como massa de manobra. Você não aceite. Citar a Bíblia e citar a igreja evangélica não é pré-requisito para nós falarmos, é de Deus. Nunca foi e nunca será. Porque muitos dirão, Senhor, Senhor, e Deus falará, eu não conheço vocês. Então guarde isso no seu coração e não embarque em nenhum movimento, qualquer que seja, religioso, político, social, que venha trazer uma característica de fé cristã, onde este não é o ponto. Fé cristã é aqui dentro, somos nós, irmãos em Cristo, e a nossa missão fora daqui é proclamação, não é a gente manipular a palavra e a fé daqueles que estão fora. Então preste bem atenção e fique com Jesus. Tome cuidado. Hoje, particularmente, eu vou falar de 3 cuidados. Em primeiro lugar, tome cuidado com o que você ouve. Verso 15 e verso 16. Em segundo lugar, tome cuidado com aquilo que vocês produzem. Verso 17 a 20. E em terceiro lugar, tome cuidado com o engano religioso, verso 21 até o verso 23. Vamos lá, queridos, essa é uma caminhada segura. Deus está nos falando na sua palavra, que nós precisamos nos voltar para a necessidade que temos de adquirir a capacidade de cuidar com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente produz e com aqueles que estão tentando nos enganar. Jesus encerra o Sermão do Monte com estas advertências.
Ele não quer apenas ouvintes admirados, mas discípulos verdadeiros. Em um contexto de intensa religiosidade, Cristo chama a sua igreja à vigilância espiritual. Vigiai, preste atenção. Suas palavras não produzem medo paralisante. Vamos ficar todos quietinhos aqui dentro desse templo e não seremos atingidos. Não, ele não está falando isso. Ele está despertando para o discernimento, para o exame e para uma fé genuína, que tem a ver com Deus e com a sua palavra. Lembre-se dessas palavras: discernimento, exame e fé verdadeira. O contexto desse texto é maravilhoso, é o Sermão do Monte, é o grande sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele apresenta nesse sermão alguns contrastes: o caminho estreito e o caminho largo, a árvore boa e a árvore má, discípulos verdadeiros e discípulos falsos. O foco não é o mundo pagão. Jesus não está falando porta fora, mas o ambiente religioso ao qual nós nos propomos andar. Estamos buscando um religar com Deus. Então, esse é um caminho religioso e este é um ambiente religioso. O texto fala em 4 palavras aqui: falsos profetas, frutos, Senhor, Senhor, e nunca vos conheci. Portanto, vamos aos falsos profetas. São líderes, não servos de Deus. Alguns líderes. E esse tema é bastante divulgado em nosso tempo, né? A igreja tem liderança. Os líderes, eles têm uma linguagem, eles têm uma proposta e eles têm uma prática piedosa. Nenhum deles vai fugir dessa regra. Eles têm uma boa oratória, eles pregam bem, eles falam bem, eles são convincentes, eles têm um alvo a atingir, nem sempre é o alvo da palavra de Deus, e eles têm uma prática, eles levam pessoas a fazer algumas coisas, mas negam a verdade. Falsos profetas negam a verdade. A verdade é uma desculpa. Eles negam a verdade pelo seu ensino e pela sua vida. Então vocês devem lembrar também que falsos profetas são muito parecidos com os verdadeiros profetas, os verdadeiros servos de Deus. Porque um profeta, no contexto bíblico, é um homem de Deus que fala o que Deus manda para um povo que precisa ouvir. Esse é o verdadeiro profeta. E essa era a linhagem para o conhecimento do Antigo Testamento dos profetas verdadeiros. Pois bem, no nosso tempo nós também temos a mesma condição: falar a verdade ou negar a verdade. Negar pela linguagem, pela proposta ou pela prática. A segunda palavra é frutos, verso 16 ao verso 20. São evidências visíveis da natureza espiritual. E a frutificação, já vimos essa palavra em outro sermão, mas a frutificação é aquilo que está em você e pela ação do Espírito de Deus é produzido. O que você como cristão produz? Qual é o fim da sua história na hora da sua produção espiritual? E frutos são dados, presentes e orientações do Espírito Santo de Deus para o seu aprendizado e também para a sua prática. Terceira palavra é quando Jesus fala, verso 21, Senhor, Senhor. Essa é uma confissão correta. E todos aqueles que professam a sua fé, que têm uma fé evangélica, que caminham no meio da igreja, no caminho religioso, falam Senhor, Senhor.
Esta é uma confissão correta. Sem submissão, sem dependência e sem obediência, ela não vale nada. Só da boca para fora, só discurso, não vale. É preciso submissão, é preciso dependência e é preciso obediência. Então uma boa leitura prática para isso é quando você vai a alguma denominação, em alguma igreja, que não é a que você confia, não é a que você professa, mas por alguma carga d'água você vai a uma outra linha de pensamento dentro do movimento religioso e bíblico do nosso tempo. Você vai olhar se tem uma submissão à palavra, você vai olhar se tem uma dependência da palavra, você vai olhar se tem uma obediência à palavra. Fugiu disso, queridos, sai correndo, porque isso não é de Deus, não é de Jesus. Por maior que seja, por melhor que seja as condições oferecidas por esse grupo de irmãos, você deve tomar muito cuidado, porque você será convencido de que aquele dali é um bom lugar, existem boas pessoas que estão fazendo boas coisas. Isto não é igreja. As pessoas podem estar fora da igreja, as pessoas podem não ter uma leitura bíblica, mas serem moralmente muito bem qualificadas, porque Deus tem uma graça comum para todos os homens. Isso não faz igreja. O que faz igreja é Jesus, é o Evangelho. Por ser bom ou por ser mal, você gostar ou não, não faz desse ambiente igreja. Para ser igreja é preciso submissão, dependência e obediência. E o verso 23 também fala: nunca vos conheci. O que está acontecendo? O que Jesus está falando? Essa é uma ausência de relacionamento salvífico. Tem leituras, tem cânticos, tem orações, tem pregações, tem organização, mas não tem um relacionamento com Deus. É como Jesus nos fala em Apocalipse, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Mas tem igrejas que Jesus não é bem-vindo. Ele vai atrapalhar o negócio. E igrejas onde Jesus não é bem-vindo, não é uma igreja onde Deus é glorificado. Não, mesmo ausência de relacionamento salvífico, não perda de salvação. Nunca me seguiram de fato. Nunca houve um relacionamento com Jesus. Não quer dizer que eles começaram e no meio do caminho eles resolveram não mais se associar a Jesus. Não, não quer dizer isso. Eles nunca conheceram a Jesus. E é possível você ter uma bela instituição religiosa onde Jesus fica de fora, meus queridos. Os projetos e os objetivos os levam para distantes de Deus. Então, queridos, cuidado com as pregações, cuidado com os frutos do Espírito, cuidado com a dependência do Senhor e cuidado com os falsos crentes. Pastor, então como eu identifico o falso profeta e o falso crente? Pois bem, Jesus não está falando que a gente vai identificá-los. A gente vai conhecer aquilo que está com Cristo e aquilo que está sem Cristo. Mas dizer A, tem Cristo, e B, não tem Cristo, não é a nossa missão. A nossa missão é proclamar o Evangelho. A nossa missão não é identificar
aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão sem Cristo. Ah, esses vão para o céu e estes vão para o inferno. Não é a nossa missão. Nós não temos esse compromisso. Esta é uma obra de Deus, Ele que vai identificar. Portanto, nós estamos proclamando o Evangelho. É isso que nós vamos fazer. Como igreja, dentro de uma instituição religiosa, coerente com a palavra, haveremos de ter professandos da fé, pessoas que crescerão no Evangelho, que conhecerão a verdade, mas não cabe a nós dizer, estes vão para o céu e aqueles vão para o inferno. Cabe a nós tomar cuidado. Tomem cuidado. Em primeiro lugar, tomem cuidado com o que vocês ouvem. E nunca foi tão fácil ouvir tanta coisa. Você está intoxicado de informações. Quando, na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos da palavra. Você está intoxicado de mensagens. Você está intoxicado de testemunhos. Você está intoxicado de religiosidade. Tua mente já não aguenta mais essa monte de informação a respeito de igreja. Pois bem, meu querido, é uma boa hora para você tirar umas férias, ir para uma praia e esquecer essa conversa de igreja. É uma boa hora, eu vou dar uma licença para você ir para uma praia e ficar lá uma semana, 2 semanas, olhando para a praia, mergulhando, né? Não anda naquele negócio de banana, não, aquilo dali você vai morrer naquele negócio. Não anda naquilo, aquilo dali é perigoso. Fica na beirinha da praia ali, leva, se você tem criança, leva os brinquedinhos, brinca com eles. Se você gosta de pescar, vem no final da tarde, vai fazer sua pescaria. É uma boa hora de você desintoxicar. Você só escuta o sermão do pastor aqui no domingo? Só vem à escola dominical? Quantos posts evangélicos você abriu essa semana? Meu querido, você está intoxicado. Quanto lixo de informação a respeito de religião você ouviu essa semana? Pare com isso. Pare com isso. Pegue a sua Bíblia, entre no seu quarto e feche sua porta. E esconda seu celular. Para de ouvir lixo. Estão querendo manipular você. Curte e curte e curte mensagem que você nem sabe de quem veio. Você não sabe nem o que eles professam. Você não tem a menor ideia qual é o objetivo daquela mensagem. E você está comendo lixo, aí você quer que o pastor no domingo à tarde, de manhã e de noite venha resolver o seu problema. Não vai dar para resolver, porque você comeu o lixo a semana inteira. Esconde esse celular, meu querido. Abre ele para falar com seus irmãos, abre ele para compartilhar com a sua família, abre ele para ver os seus queridos que estão distantes. De preferência, não mande mensagem não, telefone, fale com ele, abre o vídeo, se relacione com seus queridos, mas para de passar o dedinho e ver lixo evangélico. Quantos cursos você já tentou entrar? Tem curso de tudo e qualquer denominação, de tudo que qualquer pastor. E depois você quer que o pastor da tua igreja vá consertar todo esse lixo. Eu não sou caminhão de lixo, irmãos. Pastor, o que o senhor acha dessa mensagem? Não acho nada, eu só acho da minha. O resto eu não quero saber. Eu tenho uma missão de pregar o evangélico, não de escutar todos os lixos que estão na internet.
E o fim, queridos, preste atenção. O fim dessa história é manipulação. É manipulação. Querem fazer negócio com a sua fé, meu querido. Preste atenção nisso. O que você está ouvindo, meu irmão? Evangelho é Bíblia, não é discurso. Se você vai nesse caminho, me deixa fora desse. Não vem me perguntar o que eu acho do sermão, porque eu não vou dizer para você. Eu vou dizer, pegue a sua Bíblia, entre no seu quarto e veja o que Deus tem a dizer a respeito das suas pesquisas. Nunca foi tão fácil a gente criar religião. E a igreja está intoxicada com ela. Nós estamos cheios, nós não precisamos mais. Quando você vem ouvir o seu pastor na sua igreja, você está tão cheio de informação que você não sabe nem o texto que eu estou lendo. Qual foi o texto da semana passada? Qual foi o texto da semana passada, meu irmão? Aí depois você quer que eu resolva? Não vai dar para resolver. Você precisa resolver a sua vida. Tome cuidado. A igreja deve avaliar líderes. A igreja não deve avaliar líderes por carisma, por sucesso e por discursos, mas por fidelidade à palavra. E quando você vai na fidelidade da palavra, você tem que conviver com o líder. Você tem que estar junto dele. Você tem que chamar ele para tomar um café na sua casa. E na internet, não dá para fazer isso. Para você ver a fidelidade à palavra, você tem que andar junto com ele. Se você liga a internet e vê, você vê tanta coisa bonita. Chama ele para tomar um café na tua casa, para ver se isso aí é verdade. Traz ele para perto de você. E se você não consegue averiguar a fidelidade à palavra desse jeito, você vai ficar só com o discurso, só com a fama e só com o sucesso do carisma de alguma pessoa. Não tem compromisso com a palavra. Não assista, não ouça. E essa averiguação deve ser para o seu cuidado. Tome cuidado. Não dá para você ouvir no nosso tempo presente sem discernimento. Se o crivo de discernimento é você perguntar para o pastor se o sermão foi bom ou não, você vai matar o pastor de tanta pesquisa. E eu vou ter que assistir aquele discurso e ver se é lixo ou se é verdade. Então você vai ter que adquirir discernimento para ouvir. Eu posso te dar algumas luzes e algumas orientações, mas dependendo da carga que você está levando de informações e de discurso, eu não vou conseguir acompanhar você, e nenhum pastor fiel à palavra vai ter condição de fazer isso. É dever da igreja, queridos, cada um de nós, examinar doutrinas, examinar livros e examinar mensagens. Portanto, a maturidade espiritual exige mais Bíblia e menos ingenuidade. Você tem que ficar mais esperto, é isso que Jesus está dizendo. Fique mais esperto, porque eu não vou ficar com vocês o tempo todo. Vocês precisam ficar mais esperto. Diz a confissão de fé: todo conselho de Deus é necessário para a salvação. Você tem que ficar mais esperto, para que você não seja manipulado. Segundo lugar, tomem cuidado com o que vocês produzem. E a produção aqui é fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, você precisa tomar cuidado.
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para todos nós. Obras não salvam, mas revelam a realidade da fé. É preciso olhar para o que está sendo feito para que isso seja crivado com a frutificação do Espírito Santo de Deus, e não de obras da carne. Cada crente é chamado para avaliar a sua própria vida. É necessário que você faça um autoexame da sua caminhada. É o Espírito Santo que me conduz? Minha frutificação tem a ver com a vontade de Deus? Essa é a diferença. O que eu estou produzindo? Tomem cuidado pela sua produção. Há crescimento em santidade na minha vida, há arrependimento quando eu peco. Meu querido, o que você está produzindo? Tome cuidado. É hora de produzir para o reino, não para a carne. O fruto não é um aperfeiçoamento moral, mas uma nova direção de vida moldada pela graça. Eu me lembro do pai, quando a gente compartilhava da palavra com ele. Meu pai se converteu aos 60 anos, eu já estava no meu primeiro ano de ministério. E ele dizia assim: quando eu for perfeito, eu vou para a igreja. E à luz desta palavra, desse dizer do meu pai, eu realmente acho que a gente devia tomar cuidado. Porque nós dependemos totalmente de Jesus para viver as nossas vidas em Cristo. Estamos salvos, vamos para a eternidade. Nossa doutrina nos dá essa plena direção. Mas isso não foi para vivermos relaxadamente, sem santidade, sem aperfeiçoamento na fé. Preste atenção, porque a palavra de Jesus vai ser dura. A fé justificadora nunca está sozinha, mas é acompanhada de todas as demais graças salvadoras. Não é possível falar que estou justificado se eu não frutifico de acordo com essa justificação. Em terceiro e último lugar, tomem cuidado com o engano religioso. É basicamente o início desse sermão. A religião não tem nada a ver com a sua vida espiritual. Jesus apresenta pessoas ativas religiosamente, mas desconhecidas por Ele. A confissão correta e o serviço intenso não substituem a obediência no que nasce na comunhão com Cristo. É necessário Cristo, é necessário guiados pelo Espírito, e é necessário uma certeza que estamos caminhando em santidade. Esse texto chama a igreja a priorizar relacionamentos e menos discurso. Você precisa se relacionar mais para frutificar mais e para ser visto como Jesus, como servos fiéis e verdadeiros. A vida cristã deve ser vivida no lar, no trabalho e no secreto, e não apenas em templos. Nossa sociedade, o nosso tempo, é tempo de igrejas se multiplicando, de fé, de alta produção. É tempo de belos shows, de belas músicas e de belos discursos. Mas olha o que Jesus fala: eu nunca vos conheci. Isso pesa em nosso coração. Termino, queridos. O que é que nós estamos ouvindo? O que é que nós estamos ouvindo? Nós temos um falso senso de espiritualidade. O que é que a gente está ouvindo, gente? Qual é a edificação da sua vida?
O que está fortalecendo você na fé? Ouvir, ver, cantar, contribuir numa falsa religião virtual? Meu querido, você vai caminhar para o inferno. Você pensa que você está na igreja, mas você não está na igreja. Você está vivendo fora da igreja. Apenas uma pergunta: quantos aqui você conhece pelo nome? Quantos aqui são seus irmãos em Cristo verdadeiramente? Agora pegue o seu celular e veja quantas mensagens você ouviu durante essa semana. Quanto de conversa você ouviu sobre o Evangelho essa semana? Com quantos essa semana você tomou café? Eu tomei com 2. Que espiritualidade é essa? Uma espiritualidade virtual. Você não comunga com seus irmãos. Você não conhece as suas necessidades. Você está interessado se os evangélicos estão ganhando ou se o inferno está ganhando na vida política do país. Isso que você está interessado. Vamos ver se a gente ganha dessa vez. Não, que isso? É evangélico e é inferno. É crente e é demônio. Estão preocupados com que religião vai dominar o nosso país. É isso que te preocupa? Pois bem, seu ouvido tem que tomar muito cuidado. Segundo lugar, o que temos produzido? Um falso senso de comunhão. A gente pensa que está em comunhão, mas não está. A gente pensa que a gente está vivendo no Evangelho, mas não está. Nós estamos preocupados com as riquezas. Estamos preocupados com as famas. Estamos preocupados com as pessoas que têm algo a dizer, que nos interessa. Estamos preocupados com a nossa religiosidade. Estamos preocupados com toma lá da cá. Essa é uma falsa religião. Essa é uma falsa igreja que está andando paralela à igreja verdadeira, mas muitos estão gostando desse discurso. Pois bem, meu querido, você está caminhando para o inferno dentro de uma igreja. Você está produzindo frutos para o inferno, menos para o seu bem espiritual. Para onde iremos, querido? Você vai para o céu ou vai para o inferno? Pois bem, só dizer Senhor, Senhor, não vai te levar para o céu. Não vai te trazer a verdadeira fé. Há um falso senso de salvação. Igrejas cheias de pessoas perdidas. Belos discursos, bela fama, caixas abarrotados, shows enormes, mas não tem evangelho. Tomem cuidado de Jesus. Cuidado com o que você ensina, cuidado com o que você vive e cuidado com o que você confessa. O nosso tempo não é para amadores. O nosso tempo é para pessoas que têm crivo, que têm padrão, que têm qualidade, dada pelo Espírito Santo, para viverem a sua fé. O verdadeiro discípulo não se apoia na aparência religiosa, mas numa fé viva, conhecida por Cristo, evidenciada pelos frutos de obediência. Obediência a Cristo somente e para sua única glória. Que Deus abençoe